Se você chegou até este vídeo, talvez seja porque existe algo aí, dentro de você, que sente a vida de uma forma bem diferente. Talvez você seja aquela pessoa que entra em algum lugar e percebe a energia do ambiente. Talvez você sinta quando alguém não está bem, mesmo que a pessoa não tenha falado absolutamente nada, mas você já captou, você percebeu. Talvez seja aquela pessoa que chora facilmente com histórias, músicas, filmes ou até mesmo com algo que você sente no coração e nem sabe explicar da onde que vem, sabe? E durante muito tempo você pode ter acreditado que isso era um problema. As pessoas ali à sua volta tenha te rotulado até como uma pessoa fraca, sabe? Uma pessoa ali cheia de fraquezas. É, mas talvez não seja por aí, né? Talvez você tem essas reações, você é desse jeito porque você é uma pessoa sensível. É uma pessoa ali que tem uma sensibilidade, tá? Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para a gente refletir, né? E se essa sensibilidade, que muitas pessoas ficaram ali falando que era fraqueza, mas e se se essa sensibilidade ela fosse um sinal, um dos sinais da consciência despertando. Então, hoje eu trago essa reflexão para você que está aí. Às vezes você sentiu, você sente demais, sempre esteve ali sentindo muito, se emociona facilmente, você, né, entra num lugar, sente a energia. Tem pessoas que passam por você e você ali já na hora já capta, já percebe que a pessoa não está bem, entende? Então, pode ser que seja aí já um sinal da sua consciência despertando. Então, pensa nisso, tá? Então, se você é novo por aqui, nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui vivendo juntos, né? Uma jornada estelar. Então, esse espaço, ele nasceu aí da união, né? De dois movimentos aqui no canal, da nave estelar e do encontro estelar. Agora nós estamos fazendo aí uma integração para que essa jornada ela vire algo único, tá? E uma jornada que ela vai trazer para você despertar da consciência. Nós vamos falar muito sobre autoconhecimento, sobre a nossa reconexão, né, com a essência ali da nossa alma. Nós falamos muito sobre espiritualidade, mas de uma forma que a espiritualidade ela é livre. Nós falamos de uma espiritualidade que a gente pratica realmente ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas de uma forma profunda e de uma forma amorosa e respeitosa, tá? Então, nós falamos sobre consciência, sobre energia, regulação emocional e também sobre ferramentas espirituais que ainda muita gente não conhece, tá? E eu faço questão de compartilhar com vocês essas ferramentas, porque elas ajudam muito, elas facilitam demais o nosso caminho. Ai, se eu tivesse conhecido há 10, 15, 20 anos atrás o quanto que, né, eu já não estaria trabalhando em mim ali muito mais alinhada, mas tudo é na hora certa. Tudo é no tempo divino, tá? Então, é, a gente vai trazer um tema aqui hoje. Nós vamos falar sobre algo que muitas pessoas estão vivendo, mas quase ninguém explica da forma correta, tá? De uma forma que traz clareza, que traz ali realmente respostas. Então, assim, você já percebeu, que existem algumas pessoas que elas parece que elas sentem tudo assim de uma forma mais intensamente. Então, são pessoas
que elas sentem demais, elas conseguem é, até sentir o peso de ambientes. É, elas sentem quando algo ali não está legal, quando alguma coisa está fora ali do equilíbrio, que não está, sabe, harmonizado. Elas percebem. Porque tem pessoas que elas passam despercebido. Elas não conseguem, sabe, captar. E tem pessoas que elas têm a facilidade de ler, né? Pessoas, de ler ali todo o ambiente de uma forma até rápida. Entra já, capta, sabe? E ninguém precisa falar nada. É, e muitas vezes essas pessoas elas tentam se adaptar, sabe? Elas vão tentando ali muito tempo, né? Tentando ser racionais. Muitas acabam tentando dar uma fugida para não sentir tanto. Mas poucas pessoas entendem isso, enxergam de uma forma que essa sensibilidade ela pode estar realmente ligada ao despertar da consciência, como se fosse ali já um sinal, sabe, mostrando, sendo revelado. Então, quando a consciência ela começa a ter uma expansão, naturalmente a percepção ela começa a mudar, tá? Então, quando a pessoa ela começa a perceber coisas que antes ela não percebia, passava realmente despercebido, ela começa a sentir. Então, ela vai mudando, né? Como se a configuração dela começasse a mudar. Então, ela vai sentindo muito mais, ela vai observando mais, ela vai prestando atenção em detalhes que antes passava ali, sabe, despercebido, não incomodava. Mas a partir do momento que a sensibilidade ela aumenta, ela vai ali aflorando, você vai se questionando, você vai vivendo algo muito mais intenso, sabe? E, e aí a gente falou sobre isso ontem, né? Mas eu quero reforçar aqui com vocês. Então, vem ali, surgem perguntas quando a gente está passando por este caminho, que você começa a se questionar. Então, assim, quem que eu realmente eu sou? Por que que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito de vida? Porque eu sinto que existe algo maior acontecendo, sabe? Então, ontem a gente entrou nesse assunto, nós falamos ali sobre uma sensação de não pertencimento ao mundo, que muita gente sente. É uma sensação de você olhar para a tua vida e você falar assim: existe algo aqui que não faz sentido para mim, sabe? E muitas vezes essas duas coisas, né, elas caminham juntas, que é a sensibilidade profunda e a sensação de que você está em busca de algo que você ainda não encontrou, tá? Então, quando a consciência ela começa ali a despertar, a gente passa por um processo interno de reorganização. Então, algumas crenças que nós havíamos sustentado uma vida inteira, aquilo que foi colocado ali na nossa cabeça, elas começam a cair, entende? As nossas relações, elas começam a mudar. Então, de repente, pessoas que você ali convivia, é, sabe? Que você se encontrava de final de semana, de repente, algumas amizades, você percebe que já não combina mais com você. Então, até os relacionamentos eles começam a mudar. Algumas perguntas começam a surgir, né? Aparecer. E muitas vezes todo esse processo ele vem acompanhado dessa sensibilidade, mas é uma sensibilidade, sabe, maior. Então, mais uma vez, não é que você é uma pessoa que está ficando fraca, sabe? Vulnerável. Na verdade, pode ser o ao contrário, tá? Você está ficando cada vez mais consciente, cada vez mais conectada com a sua própria energia. Estão acontecendo ali alinhamentos, porque de repente você ficava ali prestando mais atenção na parte externa, muito preocupada com o que os outros iam achar, pensar, falar. Só que você começa a mudar completamente ali o teu foco. Ao invés de você ficar prestando atenção, sabe, no externo,
É como se você olhasse para o teu interior. Então, vira uma coisa, você começa a passar por situações que são inegociáveis. Então, de repente, você foi convidada para uma festa, alguma coisa, mas você sabe que aquele ambiente você já não cabe mais naquele ambiente. Às vezes é o tipo de música que vão ouvir, às vezes é o tipo de alimentação, às vezes, e aí você fala, sabe, não tem como. Então você já começa a fazer algumas seleções, sabe? Mas por quê? Porque você está despertando. Você está entendendo que é necessário dizer alguns nãos, colocar limites. Você sabe que se você for em algum lugar, você vai pagar um preço tão caro no sentido de você ir para aquele lugar, você vai ficar sugada, drenada, vai voltar se sentindo mal, com dor de cabeça, às vezes vem, sabe, enjoo, às vezes vem um cansaço físico gigantesco, como se tivessem realmente, sabe, sugado a tua energia. E aí você fala, compensa eu ir para um lugar desse, aí eu fico 2, 3, 4 dias para me recuperar. Entende onde eu quero chegar? Então, assim, você vai entendendo os seus limites, aquilo que está fazendo sentido para você hoje, porque você está despertando, você está se conhecendo. Está existindo aí uma busca, um autoconhecimento, você está atenta, atento, prestando mais atenção tanto no que acontece no seu interior, mas também você tá de olho ali no que está acontecendo no externo, entende? Então, assim, é justamente, né, neste ponto que algumas ferramentas espirituais, elas ajudam muito para que a gente possa passar por este processo. Então, ontem eu falei que uma delas é os registros akáshicos, tá? E os registros, eu dei uma explicadinha ontem, até mencionei o exemplo da biblioteca cósmica, tá? Então, se você que tá aí, dá uma olhadinha no vídeo de ontem que vale a pena, tá bom? Mas resumindo, ele é um campo ali da consciência, onde tem vários registros, né, das suas experiências de vida, da sua alma, ao longo do tempo, né? Então, quando você tem esses acessos dos seus próprios registros, ou você passa com algum terapeuta que tem essa técnica, que sabe, que faz a leitura para você no seu campo, você pode compreender muito melhor, tá? A sua história, os seus padrões, o seu propósito de vida. Então, dá para a gente entender. E a outra ferramenta que eu gosto muito, muito, que é sensacional, é a Tameana, que ela traz a cura vibracional, tá? Então, é uma técnica de origem pleiadiana e a gente trabalha com cristais de quartzo branco e frequências, códigos pleiadianos, né? Que é uma energia tão assim elevada, sabe? É tão sutil. E aí, essa prática ela ajuda demais nesse processo, porque, por exemplo, você tá ali enfraquecida, tá sem vitalidade, às vezes em depressão, sabe, uma tristeza, uma coisa, não consegue sair da cama, levantar da cama, enfim, passando ou por algum luto ou alguma outra situação que você está sem energia. Com essa técnica, a gente pode, por exemplo, alinhar os chakras, mas é um alinhamento profundo, é algo que vai atravessa muitas camadas. Então, você, depois de uma sessão como essa, você começa a ficar, sabe, cheia de vitalidade, disposição, dá uma alinhada ali, entende? E nessa sessão, se precisar ali, porque, por exemplo, eu trabalho com essa técnica e faço os atendimentos com os registros akáshicos abertos da pessoa. Então eu fico vendo ali tudo o que está acontecendo, desde que eu tenha permissão para que eles me revelem, para que eles me mostrem, que são os mentores, a egrégora, né? Que trabalha ali, no caso, os pleiadianos. Então, eu já vi em atendimentos retirarem chips, implantes e até larvas astrais. Então, às vezes a pessoa realmente tá ali no bico do corvo, tá super, sabe, com a energia lá embaixo e a diferença é absurda. Dá um, sabe, um up assim. Então,
esse casamento, né, dos registros com a Tameana são técnicas poderosíssimas e dá ali para atender com os dois, né? Então, isso ajuda demais nessa organização, tá? Das energias, do campo, você fica muito melhor, dá uma sacudida. Então, eu vou aproveitar para fazer um convite para quem tem interesse. Eu estou abrindo uma nova turma do curso de formação em Tameana. Então, realmente é uma formação, tá? Não precisa ser terapeuta para fazer o curso. Você pode fazer para uso próprio, não significa que você é obrigada a sair por aí fazendo atendimento. Não, você pode cuidar, da sua própria na sua própria vida, você pode cuidar dos seus familiares, de repente, né, você aí é mãe e você quer cuidar dos filhos ali, da parte energética, cuidar da sua casa, cuidar ali do seu casamento, entende? Dá para fazer bastante coisa. A Tamiana, ela trabalha com harmonizações, tá? Então, o negócio ali tá meio desorganizado, ela vai trazendo a perfeita harmonia. E esse curso ele está com as inscrições abertas. Ele é um curso online, as aulas são gravadas. E o mais legal de tudo é que eu envio o material pelo correio. Então, eu envio para todo o Brasil. Então, você não precisa esquentar a cabeça com nada, porque vai a apostila impressa, já vão os cristais, vai o material para você trabalhar com a Tameana. Os códigos pleiadianos eu mando também, tá? Então, vai tudo assim bem organizadinho, tá? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? E aí eu posso te passar mais informações. Então, aqui na descrição tem o contato do WhatsApp, que aí você pode me chamar, e aí eu passo essas informações mais completas aí para você, tá? Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera, tá? Você se considera uma pessoa muito sensível? E aí? Tudo isso que a gente conversou aqui hoje, que eu passei, aquelas sensações, né, de sentir muito. Você sente a energia das pessoas que estão ali à sua volta e a energia de ambiente? Você consegue sentir? Ou talvez você que tá aí, você está fazendo muitos questionamentos internos. Esse momento atual aqui da sua vida. Você está passando ali por uma fase de muitos, sabe? Você está se questionando demais, você está, de repente, até naquela fase de ficar comprando livros, né? Em busca de resposta. Então, se for, né, o seu caso, escreve aqui nos comentários, compartilha. Ou se não quiser compartilhar nada, algo pessoal seu, escreve aqui, ó, eu sinto muito. Escreve a frase eu sinto muito, que é uma pessoa que é sensível, uma pessoa que sente. Porque aí eu vou já entender que você passou por aqui e que você é uma pessoa que se identificou, né, com o conteúdo de hoje, o que nós compartilhamos, tá? É, então, só para lembrar, talvez aquilo que você sempre viu, ou até mesmo as pessoas ao seu redor, como algo de frágil, sabe? Talvez ali uma pessoa fraca, só para reforçar, né? Seja, na verdade, um dos sinais mais bonitos de que sua consciência está despertando, tá? Então, assim, a sensibilidade, ela pode ser o início de um caminho profundo de reconexão com a sua essência. E essa jornada, ela não precisa ser vivida sozinha. Você não está sozinha, você não está sozinho. Nós estamos aqui juntos, caminhando, tá? Então, essa é a nossa jornada estelar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, né, com seus amigos, os seus familiares, ou com alguém que você lembre que está passando exatamente, né, vivendo esse processo. Se você quer continuar ali caminhando, né, comigo, se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho para que você possa acompanhar essa jornada maravilhosa estelar, tá? Que só está começando, né? Então, nos vemos no próximo episódio.
tá? Um grande beijo para você, um ótimo final de semana e estamos por aqui, tá bom? Até mais. Coloca a mãozinha aqui. Eu vejo você. Tchau, tchau.